O vídeo de hoje é sobre término de relacionamentos. Oi, gente, eu sou a Bárbara e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas indicações de livros que tem como tema ou principal ou roda em torno da trama, né? O término de um relacionamento. Eu andei recebendo vários pedidos de livro nesse quesito e eu acho muito interessante porque normalmente quando a gente termina um relacionamento, tudo que a gente quer é ver pessoas que vivenciaram a mesma experiência que a gente, né? Que estão na merda também, mas neste vídeo de hoje eu vou trazer as pessoas na merda e as pessoas reerguidas, porque é sobre isso, a vida gira, gente, e a gente não fica parado no mesmo lugar. Então eu tenho algumas dicas de livros que vão fazer você perceber que esse momento ele é necessário, você vai sofrer, você vai chorar. Por favor, bota uma Celine Dion pra tocar. Bota a música do Titanic, bora. Eu quero lágrimas, porque tem que chorar mesmo, mas depois tem que levantar, se reerguer e ó... vida é sobre isso, tá? Então, vou compartilhar algumas dicas bem legais pra vocês, começando com Eu Amo Nova York, da Lindsay Kelk. Esse é o primeiro volume de uma série, e essa série começa justamente com a protagonista, que é a Angela, descobrindo ali uma traição e terminando um relacionamento. Você não precisa ser traída, mas você pode dar a volta por cima. E ela está nesse relacionamento há muitos anos. Ela mora em Londres, tá noiva, já estão assim, meu Deus, vamos casar, né? Temos uma conta conjunta, oh meu Deus, a gente já divide uma vida. E ela descobre num momento assim, muito pesado, que é quando a melhor amiga dela está se casando. E ela descobre que a maioria dos amigos dela já sabiam que ela estava sendo corna, mas ninguém contou pra coitada. A coitada tava tipo... ai, meu Deus. E aí ela decide se vingar, né, de certa maneira. Não é exatamente uma vingança, mas ela percebe que estar ali, rodeada daquelas pessoas que sabiam que ela estava passando por essa situação e não tinham contado pra ela, não era uma boa opção. Então ela vai lá na conta conjunta, rapa o dinheiro, sai de Londres e vai pra Nova York, e ela vai vivenciar novas experiências. É um livro que vai puxar bastante pro chick lit, e eu gostei muito de ver o crescimento da Angela, porque é um livro em que a protagonista ela vai se redescobrir, né? Quando você está num relacionamento há muitos anos, acaba que os seus gostos se misturam com os gostos do seu parceiro, e você, quando sai desse relacionamento, já não sabe mais quem você é, porque parte de você é parte dessa pessoa com quem você compartilhava a vida. Então a Angela ela vai descobrir muito sobre os próprios gostos, sobre o que ela gosta de fazer, pra onde ela gosta de ir, que tipo de série ela gosta de ver. É um tipo de coisa que a gente não pensa, né? Que a gente não sabe sobre a gente quando estamos em um relacionamento tão longo, mas que acaba que a gente vai perdendo um pouco ali ao longo da vida por conta dessa mescla, né? A gente tá compartilhando a vida com uma pessoa. E é uma série que tem no Brasil publicado, se eu não me engano, 4 ou 5 livros. Eu gosto bastante dessa série, eu acho que o desenvolvimento dela é muito bom, a protagonista ela é muito interessante, então assim, é uma série daquelas que eu acho que vocês vão curtir ler, vão se apaixonar, vão se envolver e vão se divertir, então é uma ótima pedida. A próxima indicação é Mais Que Amigo, da Lauren Lane. Gente, esse livro, ele é bem divertido. A trama vai girar em torno da história de uma protagonista que ela tem um namorado ali e eles vivem, né, uma vida tranquila, tipo, ela é feliz no relacionamento dela, ela tá com o namorado dela e ela divide a casa com o melhor amigo dela. E muitas pessoas não entendem muito bem essa relação entre eles dois, porque que eles dividem a casa, mas enfim, pra eles tá tudo bem, eles sempre foram amigos, né? E eles estão dividindo esse teto e ela tem o namorado dela que frequenta a casa deles e tal. Só que aí o namoro dela acaba terminando. Ela não entende muito bem o que aconteceu, ela só se enxerga na fossa. E quem melhor pra ajudá-la a sair da fossa do que o melhor amigo dela, né? E ele vai, né, tipo, tentando ali animá-la, tentando fazer com que ela volte à vida, que ela perceba que o fim de um relacionamento não é o fim do mundo, mas no meio do caminho eles acabam se envolvendo um pouco mais e percebem que esse carinho todo que eles tinham também tinha um pezinho ali no desejo de uma maneira um pouco mais profunda. É um livro que vai trabalhar o tema do New Adult, então eles são jovens ali que estão na idade de faculdade, que estão se redescobrindo, e eu gostei dessa trama. Eu gosto que o começo do relacionamento do casal, ele é bem na amizade mesmo, assim. Ela não enxerga ele dessa maneira, assim, tão amorosa, por mais que ele já tenha guardado isso um pouco mais no fundo. E ela sofre bastante pelo fim do relacionamento, como é de se esperar, porque, né, terminou o namoro ali. E eu gostei de como ele foi muito amigo dela nesse princípio, sabe? Eles têm essa relação bem pautada na amizade mesmo, ele quer erguer a amiga, mas eles acabam ali se envolvendo romanticamente. É um livro bem gostosinho, não é o meu
favorita da Lauren Lane, mas é uma história que eu acho que quem gosta de romance new adult vai curtir a leitura. Minha próxima indicação é Amor Sob Encomenda, da Karina Ricci. E esse, gente, esse é a prova de que nada está ruim o suficiente que não possa piorar. Se a sua história de vida é ruim, a história de vida da Melissa, ela vem cá e dá na tua cara. Porque a mocinha, ela trabalha numa empresa de casamento, né? Ela tem uma empresa de casamento. E assim, o sonho dela é fazer grandes casamentos. É o que ela realmente gosta. E aí, ela descobre que o namorado dela foi visto comprando um anel de noivado. E ela já tá pensando, que bosta. Eu não quero casar agora. Eu tô crescendo minha empresa, sabe? Casar pra ela já vai ter aquele significado de vou ter que focar um pouco mais na família. Não é o momento que eu quero focar na família agora. Eu quero focar em crescer aqui a empresa. Mas qual é a surpresa dela quando ela recebe uma proposta para fazer um casamento enorme de uma mulher muito rica, uma família muito influente? Vai ser assim, abrir as portas da empresa para um novo patamar. E ela descobre que o noivo da mulher é o namorado dela. Ou seja, durante todo o tempo em que ela esteve namorando com esse cara, ela era a outra. Ela não era a namorada dele. A namorada dele era essa menina rica. E aí ela fica, meu Deus, eu vou ter que fazer o casamento do meu ex, porque obviamente ela termina com o cara depois que ela descobre todas as coisas, né? E pra ela vai ser bem complicado isso, porque ao mesmo tempo em que ela quer essa ascensão no trabalho, ela também tá com o coração partido, porque o cara babaca estava enganando as duas ali o tempo todo. E ela sente ainda uma sensação de culpa de não contar, né, para a noiva que o cara tava namorando com as duas ao mesmo tempo. E no meio do caminho, ela vai acabar dividindo o apartamento com um cara que ela não gosta. Ela não vai muito com a cara dele. Eles são personagens que saíram de um outro livro da Karina Ricci, então a gente já tinha meio que um contatinho com eles ali. Mas ela não vai muito com a cara dele, só que ela precisa dividir apartamento porque ela não tem condições de pagar o apartamento sozinha, nem ele, né? E aí ela vai acabar se vendo meio que atraída por esse cara que até então ela odiava. E obviamente que isso vai ser bem interessante, né, pra ela dar uma esfregadinha aí na cara do ex-babaca, porque, né, gente, a vida é sobre isso e tá tudo bem. Eu gostei bastante de Amor Sob Encomenda. É um livro que vai falar sobre esse peso, né, de terminar um relacionamento, especialmente quando você termina um relacionamento de uma maneira tão pesada e tão, assim, trágica e profunda, mas que também vai falar sobre se reerguer, que vai falar sobre dar oportunidades para novos relacionamentos, mas também dar oportunidades para si mesmo. Então eu gosto bastante desse livro. O próximo livro é Assim que Acaba, da Colleen Hoover, e este livro, ele é bem denso. A gente conta a história de uma protagonista que ela acabou de se mudar para uma nova cidade, abriu a floricultura dela, ela tava assim, no momento da vida muito tranquilo, muito feliz, e ela acaba conhecendo o nosso mocinho quando ela tá numa festa, assim, no rooftop, eles começam a conversar, e o cara parece ser, né, uma pessoa muito legal, uma pessoa super, assim, tranquila, de boas, e a gente torce bastante pro relacionamento do casal no começo da trama. Só que conforme eles vão se envolvendo mais profundamente, a gente vai vendo algumas problemáticas que vão envolver o relacionamento deste casal. É um livro que vai trazer abusos, né, psicológicos e violência doméstica. É um livro bem forte, bem profundo, mas a forma como a Colleen aborda a história, assim, é muito bonita. Não é bonito o relacionamento, mas a forma como a Colleen conta essa história é bem interessante. E é um livro que traz ali experiências pessoais da autora, né? Então, você sente que ela vivenciou coisas como essa. E é bem interessante porque a gente vai falar sobre términos de relacionamento dentro de um relacionamento abusivo. Então, como é que é pra mulher entender e aceitar, e pro homem também, porque relacionamentos abusivos não acontecem só com mulheres, né? Apesar de a grande maior parte acontecer com mulheres. Mas, sobre como é pra ela se sentir, sobre como é se enganar e sobre como é entender de fato que o que ela tá vivenciando ali não é um relacionamento bom, não é um relacionamento saudável e que ela precisa terminar esse relacionamento. Então, é um livro muito intenso. As cenas em que você vivencia esse abuso são bem assim... São bem... Eu não consigo definir em palavras, mas são cenas que batem você de uma maneira bem distinta, porque a Colleen, ela apresenta isso em detalhes, sabe, da vida do casal. E eu achei isso muito interessante. Então, esse é um livro... Nossa, esse é um livro que vocês precisam dar uma chance. É um dos meus favoritos da autora. E eu gosto bastante de como ela trabalha relacionamentos ao longo dos livros dela. Os meus livros favoritos da Colleen Hoover são os de casais mais maduros. E esse é um dos favoritos também.
A próxima indicação é Namorado de Aluguel, da Casey West. E esse, gente, é bem young adult. Eu gostei bastante desse livro, eu me diverti horrores, a autora é muito boa. A trama vai girar em torno da história de uma mocinha que ela já contou pra todos os amigos dela que ela tá namorando o cara e ele tá na faculdade. Então tá, tipo, todo mundo curioso pra conhecer e ela tá indo pro baile do colégio, onde ela vai apresentar este namorado para, né, os amigos dela ali. Só que o cara termina com ela e ela se vê no estacionamento do baile sem ter um cara pra apresentar pros amigos dela. E aí todo mundo. E ela vai ser, tipo, tá com medo de ser taxada como mentirosa, de ter inventado esse namorado, de tá inventando desculpa pra não levar ele no baile e tal. E aí tem um cara no estacionamento e ela chega nesse cara e fala: pelo amor de Deus, implora, finge que você é meu namorado, vai ser por 2 horas durante esse baile, depois você vai embora e é isso aí. E aí depois ela pensa: vou reconquistar o boy que ela realmente namorou, né? E ele vai, topa a aventura, vai com ela pra esse baile. Só que depois que toda essa farsa acontece, ela fica pensando nele. Ela não fica pensando em reconquistar o namorado. E a gente vai ver como é, né, que ela vai lidar com isso e perceber que o que ela achava que ela sentia por esse namorado, essa coisa tão grande ali que ela pintou sobre essa pessoa, não era verdade, que o coração dela está batendo por uma outra pessoa. Então eu gostei bastante desse livro, é um livro muito gostosinho de ler, muito intenso. A história dos personagens é muito fofa e o relacionamento tem bastante também sobre o crescimento dessa menina, né? Porque ela tá ali no fim da adolescência, entrando na vida adulta e percebendo que ela precisa dar valor a si mesma antes de dar valor, né, às outras pessoas. Então eu gostei bastante dessa leitura e acho que vocês vão curtir também. O próximo livro é Nós, do David Nichols. Eu gosto muito do David Nichols, ele é autor de Um Dia. Ele consegue escrever tramas bem profundas e eu gosto que ele cria tramas muito reais, sabe? Ele não enfeita muito as histórias dele, não. Normalmente são um pouco trágicas, mas eu tenho um pé no drama, gente. É sobre isso e tá tudo bem. E em Nós, a gente tem um protagonista que ele tem 54 anos. E ele acorda um dia, a esposa acorda ele e fala: então, vamos nos divorciar. E aí ele fica: meu Deus, sabe? Tipo, a filha dele está indo pra faculdade e eles tinham planejado uma viagem pra Europa em família antes dessa ida pra faculdade. E é justamente aí que a esposa pede o divórcio. E aí eles vão vivenciar essa experiência em família. Só que eles sabem que, né, tem um divórcio iminente ali, tem uma coisa acontecendo. Então, é um livro que vai falar sobre o fim de um casamento de muitos anos. Imagina que a filha dele está indo pra faculdade. Então, eles estão juntos há muitos e muitos anos. E como é se reinventar depois de tantos anos estando ao lado de uma pessoa e aos 54 anos, sabe? Às vezes a gente pensa muito sobre como é só até os 30 que a gente tem chance de reinventar, de escolher o que a gente quer fazer, de escolher o marido, de escolher tudo. E a gente não para pra perceber que a vida depois dos 30 é muito maior do que a vida antes dos 30, né? A gente tem muito mais tempo depois do que antes. Então, é um livro que vai falar um pouco sobre isso, assim, sobre como às vezes a gente também empurra relacionamentos com a barriga, com medo de estar sozinha ou com medo de não se reconhecer fora desse relacionamento, como se fosse uma coisa que né, é pra sempre, assim. Só que às vezes a gente tem que entender que nem tudo é pra sempre, então esse livro vai falar um pouco sobre isso também. A próxima indicação é um conto, na verdade, que eu tô falando pra vocês já há bastante tempo. É uma narrativa epistolar e a gente tem Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid, que vai falar justamente sobre um casal, na verdade, né? É uma mulher e um cara, uma dupla, que descobrem que seus cônjuges os estão traindo. Essa mulher, ela acaba escrevendo uma carta pro marido da amante do marido dela e eles começam a se corresponder e vai falar sobre o quanto também é pesado isso de você descobrir que você tá sendo traído, mas de que você tem medo de como de terminar um relacionamento, de como você vai se sentir ao terminar esse relacionamento, na verdade, de quem é você no final desse relacionamento. E é interessante esse livro porque esses questionamentos que a gente, né, tanto se faz e que a gente tanto escuta falar nas histórias, ou o personagem está tão pensando nisso ali, né, quando ele tá terminando o relacionamento, em Evidências de uma Traição, ele vem realmente sendo colocado à prova. Então são eles falando sobre isso, sobre como eles se sentem com relação a isso, sobre como eles têm medo disso. A gente não tá tendo ou vendo isso de uma maneira assim, pelo ponto de vista de um narrador. A gente tá vendo os personagens falarem isso. E eu acho que isso vende bastante nesse livro, sabe? De
como esse medo está constantemente dentro da gente quando a gente tem essas relações e essas reações diante de um relacionamento que tá fracassado, mas que a gente tenta empurrar com a barriga, empurrar com a barriga, empurrar com a barriga. Então eu gostei bastante de como a Taylor trouxe isso nesse livro, eu acho ele bem interessante. E eu termino falando de Na Estrada com o Ex, que é o lançamento da Beth Larry, que é um livro que vai justamente falar sobre quando a gente precisa manter contato com o ex, quando a gente termina um relacionamento de uma maneira não tão positiva e a gente é meio que obrigado a continuar ali tendo contato e acaba, né, botando as coisas em pratos limpos. Então, é um livro que vai puxar um pouco mais pro romance, vai falar sobre o término, sobre como você se sente mal com o término, mas que é um término que talvez não devesse ter existido, sabe? É um término que veio aí por conta de maus entendidos que poderiam ter sido resolvidos ao longo da trajetória do casal. Então, é um livro também sobre segunda chance e talvez seja uma coisa que você está pensando neste momento, então talvez valha a leitura aí. Então, esses são os livros que eu tenho pra indicar pra vocês sobre término de relacionamentos. Relacionamentos podem terminar por N maneiras. Eu acho que a gente precisa compreender quem nós somos também e o papel que a gente tá desempenhando dentro de um relacionamento. Eu não acho que relacionamentos são coisas descartáveis, especialmente quando a gente já tá em um relacionamento, né, muito longo, muito profundo, um casamento, enfim. Eu acho que a gente tem que tentar restaurar as coisas, mas a gente também tem que entender quando essas coisas não podem mais ser restauradas e a gente precisa aceitar isso também. Nossa, eu falei muito como uma psicóloga. Ai, gente, meu pai eterno. É que eu já vivenciei, né, gente? Experiências o suficiente nos meus 26 anos de vida. Alguém me segura. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido as indicações. Se vocês gostaram, clica no joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim, tudo que eu posto aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau.